Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre Olimpíadas. Nós estamos lidando com uma situação muito curiosa que é as vitórias e derrotas por parte de atletas que resolveram se dedicar totalmente a um esporte, um padrão de vida, né, onde você tem muita dedicação, muita disciplina, muita organização, tá? É você se dedicar de corpo e alma. E muitas vezes a gente acha que essas coisas são fáceis e não são nem um pouco. E o que chama atenção também é o fato de que os atletas, quando conseguem uma medalha, falando no caso que principalmente dos brasileiros, há um grau de emoção muito grande, muito forte. Isso tem a ver justamente com o que as pessoas se deram, né? O grau de oportunidade que tiveram e o quanto essas pessoas, na verdade, tiveram que abrir mão de muitas coisas para poder conquistar uma medalha, estar num evento como esse, que é as Olimpíadas. E muitas vezes essas pessoas, elas praticamente lembram muitas vezes da família, né? E a família sabe muito bem o que essas pessoas passaram. Na conquista de uma medalha, né, ou até mesmo numa derrota, existe sempre a ideia da família que percebeu, que verificou o que foi o que foi feito, o que deixou de ser feito, o sacrifício que essas pessoas fizeram para estar ali e conquistar o que muitos acham que é apenas um pedaço de metal. Mas não é bem isso. Ali tem um coração, ali tem toda uma vida de dedicação, de esforço. E mais uma vez, quando a gente verifica assim, a gente fica até um pouquinho curioso quando vê algumas modalidades, né, algumas práticas esportivas que a gente nunca viu na vida, né, ou a gente viu muito pouco. Porque a gente vive aqui num país onde existe uma valorização muito grande do futebol, e vamos deixar isso bem claro, futebol masculino, não feminino, tá? Então, quando se fala, por exemplo, do futebol masculino, sempre há uma notoriedade, há sempre uma visualização maior, sabe? Chama mais atenção as cifras, né, dos jogadores, que os seus salários são sempre elevados, né? Então é um mundo à parte, é um mundo diferente. Porque pegando outros esportes, né, mesmo o vôlei, que é o segundo esporte mais popular aqui no Brasil, tu vai perceber que há toda uma falta de incentivo em muitas situações, em muitos aspectos. É assim, a gente vive num país onde não existe uma valorização da cultura, não existe uma valorização da educação e principalmente não há uma valorização em esportes. Principalmente quando falar de esporte aqui, esportes que não se enquadram dentro daquele modelo popular, né, que é muito visualizado, como é o caso do futebol, por exemplo, né? Então tu vê pessoas que conseguem uma medalha de ouro, né, no judô, tá? Uma medalha de ouro, digamos assim, uma medalha qualquer no tênis de mesa ou em alguma outra modalidade que para a gente é meio estranha ou meio diferente, porque a gente percebia talvez que essas coisas não existissem propriamente. Mas tudo em volta, tudo está tudo em volta de o quê? De um grande modelo em que muitas vezes, quando essas pessoas conseguem o êxito da medalha, se reportar muito à família. Porque a família realmente dá uma base, é a família que dá aquele, aquela referência, né, para as pessoas. Então a gente tem que entender, na verdade, que nós estamos diante de uma realidade que é muito à parte. Porque quando você vê o caso da ginástica artística, o caso da Rebeca Andrade, tu temos um exemplo bem claro. Ela conquistou uma série de medalhas, né? Se não me engano, até agora são 5, fazendo a soma com as últimas Olimpíadas. E uma pessoa que veio de uma origem pobre, toda uma dificuldade, toda uma situação, mas uma menina muito madura no que fala, no que diz, muito segura do que menciona e na sua postura.
né? E muitas vezes a gente vê assim, poxa, mas Olimpíadas é muito aquela disputa, aquela disputa de quem vai ser o melhor. É muito curioso que até mesmo na ginástica artística a gente vê assim as próprias meninas torcendo uma pelas outras. E olha que está falando de rivais, de pessoas que estão ali disputando uma medalha. Então, quando a gente olha uma situação como essa, a gente percebe assim, cara, esse mundo não está todo perdido não, tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, que numa disputa de ginástica, da ginástica artística, tu vê, por exemplo, as meninas, elas vibrando, batendo palma, porque a outra conseguiu um resultado muito bacana, porque não caiu, porque teve um êxito no pulo. Isso é legal pra caramba, isso é muito bom, isso acaba sendo um exemplo para todos nós, principalmente para essa juventude, essa garotada, que hoje cresceu ou está crescendo muito com essa ideia do individualismo e do consumismo exacerbado de que eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais bonito, eu tenho que ser o mais tudo e dane-se o resto. E é uma cultura que ela está muito ligada à ideia a gente pode chamar aqui da vaidade, né, do consumismo, tá? O ego excessivo, a demonstração da privacidade a todo momento e sempre mostrando que tem alguma coisa. É uma sociedade que passa por um grau de doença, né? É uma patologia que tem muito a ver com o comportamento, né? Por isso que a gente verifica situações de pessoas que têm problemas físicos, mas que estão muito ligados à questão que é mental, tem muito a ver muito com pensamento, com que na verdade passa pela sua cabeça. Então, tudo isso são modelos patológicos de uma sociedade que está doente. Entretanto, quando tiver uma disputa, como mencionei o caso da ginástica artística, onde você vê competidoras torcendo uma pelas outras, isso é muito legal, isso é muito bacana. É uma mentalidade diferente, é um grau de evolução, eu diria só não só de uma espiritualidade, mas de pessoa também em si muito grande. Isso é muito bom. Então a gente está vivendo um momento muito interessante também de disputa, mas também de confraternização e de solidariedade ao próximo, ao outro, que é o que está faltando muito hoje em dia. Então, que essas Olimpíadas elas também possam ser um espelho para nossas vidas e que a gente disputa, porque a gente disputa, a gente está na vida e a vida realmente é uma disputa intensa e constante. Entretanto, eu não vou disputar passando por cima dos outros, eu não vou disputar enganando os outros, passando a perna nos outros, desorientando os outros. Não, eu não vou fazer isso. Então, que as Olimpíadas sirvam como uma espécie de espelho para a sociedade, de uma sociedade que está doente, muito doente, mas que a gente espera realmente que uma nova mentalidade, um novo comportamento, uma nova postura apareça e que esses modelos patológicos de individualismo, de consumismo e tantos outros ismos que muitas vezes atrapalham a vida da gente e só mexe com a cabeça da gente de uma maneira negativa, possam ser, na verdade, eliminados por novos comportamentos, por novas atitudes, tá? E com um pouco mais de ética na nossa vida. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.